Olá, começa agora mais um ES em Debate. Hoje nós vamos discutir um problema que vem preocupando pais, educadores e até a polícia: a violência nas escolas. No primeiro semestre deste ano, a DEACLE, Delegacia de Adolescentes em Conflito com a Lei, registrou 95 ocorrências referentes a brigas e ameaças em escolas da Grande Vitória. E um dado surpreendente é que 43% destas ocorrências foram provocadas por meninas com idades entre 12 e 14 anos. Nós estamos recebendo no ES em Debate hoje para discutir o tema da violência nas escolas o delegado titular da DEACLE, Dr. Wellington Lugão, e a psicóloga Cristiane Palma. Dr. Wellington, eu começo com o senhor. Eu gostaria que a gente comentasse, que o senhor avaliasse os números que foram divulgados na imprensa recentemente, né? A DEACLE recebeu 95 ocorrências, 95 denúncias neste primeiro semestre, no primeiro semestre de 2012. E fazendo uma média, dividindo aí por 6, dá mais ou menos 15,8 ocorrências por mês, né? Dá um número, dá um índice desse aí. Como é que o senhor avalia esses números? Olha, isso aí é uma realidade. A violência tem aumentado nas escolas e com certeza isso aí não retrata nem 30% ou 50% do que efetivamente acontece. Porque muitos dos pais, eles não procuram a delegacia. E, inclusive, eu acho que, primeiramente, isso tem que ser resolvido no âmbito escolar, junto aos professores, direção, os alunos envolvidos naquele conflito, tem que ser tratado na escola. Se de tudo, dependendo da gravidade, aí sim que se deve procurar a delegacia. A delegacia é o último recurso. Eu entendo que sim, a delegacia, até porque se os adolescentes estão com maus comportamentos dentro da escola, cabe à escola tentar inibir e policiar para ver o que eles estão fazendo. Agora, lógico, se ele chega a ver uma agressão, alguma coisa mais grave, a delegacia está aí para atender a população e fazer os encaminhamentos, adotar o procedimento administrativo que cabe à Polícia Civil. Depois de concluída, a gente encaminha para o Ministério Público e o Ministério Público encaminha para o juiz. E no final, com certeza, o adolescente envolvido, não sei que for o autor, ele vai ter uma sanção que, para o Estatuto, eles falam que é uma medida socioeducativa. Essa medida pode ir desde uma advertência até uma internação. Lembrando que a internação é sinônimo de prisão e só cabe em último caso, em casos mais extremos mesmo. Se for por exemplo, no caso de uma briga na escola, se resultar uma lesão de natureza grave ou gravíssima, caberia sim essa internação. E nesse caso, até como delegado de polícia, eu posso optar na hora da lavratura do auto pela internação do adolescente. No momento mesmo? No momento mesmo. Se eu entender que é muito grave, eu já apreendo o adolescente. Aí, quando eu termino o procedimento, que a gente chama de auto de investigação ou auto de apreensão de adolescente infrator, ele é encaminhado para o MP. Ministério Público. Isso, para o Ministério Público. Se ele entender que aquilo ali realmente, ele já pode, a priori, já analisar se cabe uma remissão ou se ele deve continuar internado. Aí, ele entendendo que é caso de internação, ele faz a representação e encaminha para o judiciário. Aí para a vara da infância e juventude. Quando não chega nesse extremo, como que a delegacia atua? Há uma investigação? Olha, quando o caso não é tão grave? Não, vamos supor, igual esses casos aí que a gente tem recebido na delegacia, que não foi levado pela PM, porque tem casos também que a própria patrulha escolar, ela pega esses adolescentes envolvidos no conflito e levam direto para a delegacia junto com os professores, ou às vezes até os pais chegam junto. Mas vamos supor, nesses casos dessas ocorrências, que estão sendo registradas na delegacia. Essas ocorrências, a gente, na hora que a vítima chega lá com o seu filho, a gente faz a oitiva, já faz o boletim de ocorrência e já houve a primeira parte, no caso, que se diz vítima. Em seguida, a gente tenta, se a pessoa não souber o endereço do adolescente completo, que a maioria das vezes só sabe o primeiro nome. Do agressor. Isso, né? Do agressor, só sabe que é da série e tal. A delegacia faz um ofício à escola. A escola é obrigada a fornecer para a gente, porque nós estamos apurando. Então, mediante esse ofício, a direção nos envia a qualificação do adolescente que foi envolvido naquele conflito. Ou seja, nome do pai, da mãe, idade, série. Com base naquilo ali, a gente manda uma intimação para a residência do adolescente e o adolescente tem que vir até a delegacia acompanhado do responsável.
Chegando lá, a gente faz a oitiva dele, ele vai dizer a versão dele do caso, e ao final, a gente, se tiver lesão, a gente já encaminha a parte ao DML para fazer o exame de corpo de delito, e ao final, estando concluído, se precisar rolar testemunhas, a gente ouve, e concluído, encaminha-se para o Ministério Público. E geralmente quem faz as denúncias, delegado? Parte, mais, na maioria das vezes, dos pais? A maioria das ocorrências são os pais que são responsáveis legais, só eles é que podem, que têm legitimidade ativa para propor esse tipo de ação, porque se o adolescente chegar sozinho na delegacia, ele não pode, nós não registramos, nós entramos em contato com o familiar, aí sim, o pai ir na delegacia, nós vamos dar continuidade. E um detalhe também que nesse tipo de ação aí, porque os crimes têm divisão, tem tipo assim, crimes de ação pública incondicionada, ação privada. Em se tratando de adolescente, sempre a ação é pública incondicionada. O que quer dizer isso para a pessoa que está nos ouvindo? A ação pública incondicionada, o titular da ação é o Ministério Público, ou seja, independe do pai. Eu não quero mais, doutor. Não, se eu tenho conhecimento do fato, eu já comecei a apurar, quem vai decidir se vai caber a remissão, se vai dar continuidade naquilo ou não, é o promotor de justiça. Mesmo que os pais recuem. Mesmo que os pais não queiram. Tá entendendo? A situação é essa. E o senhor que está diretamente ligado, vivenciando esse problema o tempo todo, quais os motivos das brigas? Dá para ter uma noção do que causa das brigas nas escolas, porque a gente está tratando do tema violência nas escolas. A verdade é a seguinte, os motivos são os mais banais, são motivos fúteis. Por exemplo, se tratando das adolescentes, que é uma coisa que tem chamado a nossa atenção, é o envolvimento de mulheres, de adolescentes do sexo feminino, envolvido nessa demanda agora, que está crescente. Inclusive metade das ocorrências, das 95 ocorrências, 43, se eu não me engano, são... quase 50%, quase meio a meio. Quase meio a meio, né? São ocorrências provocadas, brigas provocadas por meninas. Então o que chama a atenção é isso aí que eu acho que é motivo fútil. Por exemplo, uma adolescente, se ela vai à escola com um certo tipo de roupa, embora tenha uniforme, e muitos se recusam a usar o uniforme. Então, às vezes, o jeito da pessoa se vestir, ela estando destoando daquele grupo, ela é motivo de discriminação e, às vezes, até de agressão mesmo. Porque, às vezes, essas adolescentes entendem que essa adolescente, essa outra que foi diferente, ela está querendo chamar a atenção e isso aí não é aceitável. Elas, às vezes, denotam até, colocam o nome de patricinha. Ela quer dar uma de patricinha aqui na escola e a gente quebra no pau mesmo. A verdade é essa, falam assim, sem nenhum pudor e sem nenhuma intimidação. E com relação aos meninos? Então, o motivo das meninas é mais voltado para esse lado estético, da beleza. Problema de namorados também, tá? Às vezes a garota olhou para o namorado da outra. Só olhou, né? Ou às vezes troca uma mensagenzinha no Orkut, que hoje é muito comum agora, o Facebook, né, que está na moda agora. Então, às vezes, se souber que às vezes uma adolescente está conversando com o namorado no Face, já é motivo de briga, de ameaças. O ciúme. Exatamente. Aí entra o ciúme. E no caso dos meninos? Olha, os meninos, os motivos são mais variáveis, não só em relação a meninas, também acontece isso, por ciúmes. Às vezes, o problema, às vezes, um passa, esbarra no outro, isso aí é tido como uma provocação, às vezes até um ato involuntário, porque às vezes no colégio um esbarrou no outro. Então, isso aí é motivo de briga. Então, não está havendo uma certa reflexão dos atos. O cara esbarrou em mim, desculpa, fulano, você esbarrou em mim. Geralmente não acontece isso, eles já partem para a agressão. Então isso é uma coisa que chama atenção e eu acho que está faltando, acho que os pais orientarem os filhos a ter tolerância, que não está havendo hoje mais, é a tolerância. Isso aí é uma coisa que tem chamado a atenção. Agora então eu vou passar a conversar com a Cristiane, que é a psicóloga convidada nossa, né, doutor? Porque o doutor Wellington, falou sobre a realidade, o que ele vive na delegacia, né, Cristiane? E você agora, a gente vai entrar nos aspectos psicológicos com você, os aspectos psicológicos dos agressores. Né? O que leva adolescentes de 12, 14 anos a cometerem esse tipo de ato, né, de violência na escola? Então, de brigar com os próprios colegas, né? São os próprios colegas dela. Essa fase de 12 a 14 anos é uma fase muito crítica na adolescência, já que é a fase inicial da adolescência. É aquilo que a gente conhece como puberdade. Só que, na atualidade, nós temos uma precocidade no desenvolvimento emocional, psíquico de toda criança, de toda pessoa. Está tudo começando mais cedo, então?
todas as fases estão iniciando mais cedo. Então, essa precocidade, inclusive, reflete na sexualidade. Ela é refletida na sexualidade. Então, brigas que a gente costumava ver entre os adolescentes de 17, 18, 19 anos, a gente já está percebendo em adolescentes muito mais jovens, muito mais precoces. E é uma fase em que a agressividade está muito à tona, ela está muito à flor da pele. Então, essa agressividade não está sendo contida e não está sendo, principalmente, canalizada. Porque a agressividade de todo adolescente, em qualquer idade, deve ser canalizada positivamente para os estudos, para a produtividade, para aprender bastante, se aperfeiçoar. E o que nós não estamos tendo é justamente essa possibilidade dos adolescentes encontrarem uma canalização saudável. Isso já vem da maternidade, tá, Karina? Então, não é uma questão social, histórica, psicológica, é também uma questão familiar. Então, já desde quando a criança chega na maternidade, existe sim uma tendência a apresentar agressividade ou não, dependendo das limitações que essa criança recebe dos pais. Então, quem vai conduzir, quem vai canalizar toda essa agressividade é a família. É a família, os pais. É a estruturação da família que traz essa base para que, na adolescência, a pessoa apresente essa possibilidade de canalizar sua agressividade de forma positiva e não negativa. Então tem que ser sedimentado lá na infância. Exatamente. A base é ali na infância para na adolescência essa agressividade não aflorar mas tanto, né? Lembrando, Karina, que na adolescência essa revolta contra os pais é muito normal, faz parte da crise. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Só que o que a gente tem de tão diferente agora? Nós temos uma diferença cabal que está na sociedade. Por quê? Essa precocidade, essa desconstrução de alguns valores, então essa inversão de valores que antes eram muito profundos, arraigados e agora estão muito superficiais e estão em torno da estética, em torno do ter, em torno do consumo. Então, isso está muito confuso. Então, o adolescente em crise, ele se rebela contra os pais, fica ao lado da turminha, se agrupa, tenta se identificar, mas não está conseguindo se tornar um adulto saudável. Ele está em muitos conflitos e o momento histórico não está colaborando. E essa desestruturação familiar, como é que ela é definida? O que é uma família desestruturada? Assim, claro que a gente tem inúmeros exemplos, mas vamos falar sem exemplos. Uma família desestruturada possui um pai e uma mãe sem representarem o papel de pai e mãe, sem apresentarem uma lei que dê o limite e a contenção à criança e ao adolescente. Então, não é uma família desestruturada que não apresenta diálogo. A família desestruturada é uma família que normalmente tem um pai ou uma mãe cuidando da família. Então, não que o casal em si, pai e mãe, cuidando da família, seja garantia de alguma coisa. Mas, normalmente, a família desestruturada não tem uma boa relação, apresenta uma boa relação entre os pais, marido e mulher. Então, o filho sabe a diferença entre pai e mãe, marido e mulher. Mas, para a criança muito pequena, isso é muito confuso, isso é misturado. Então, para a criança que os pais se separam, normalmente, na cabeça delas, na fantasia delas, os pais devem viver juntos como marido e mulher, porque o ser humano aprende por imitação. Então, é essencial para a vida dele que ele perceba isso nos pais, isso que é saudável, enquanto amor, vínculo afetivo, compreensão e diálogo. E o que a gente tem hoje na pós-modernidade? A pós-modernidade nos dificulta cada vez mais isso, porque os papéis masculino, feminino, de pai, de mãe, estão muito confusos, estão muito frágeis. Essa identidade feminina, identidade masculina, hoje isso é pano para manga, sem dúvida. E a gente retoma esse tema daqui a pouco, depois do intervalo aqui no ES em Debate.
De volta com a ES em Debate, hoje estamos discutindo a violência nas escolas e recebemos aqui no programa o delegado titular da DEACLE, a Delegacia Especializada no Adolescente em Conflito com a Lei, Dr. Wellington Lugão, e a psicóloga Cristiane Palma. Cristiane, a gente acabou de falar da desestruturação familiar, que eu imagino que seja o grande motivo causador, né, toda essa agressividade, certo, aí nas escolas, de se ter um adolescente agressivo. Mas existem outros motivos também, né? Sim, Karine, existem outros. Como, por exemplo, alguns motivos que partem do próprio indivíduo. Então, na estruturação psíquica de uma pessoa, existem várias possibilidades. E uma delas é, dentro da neurose normal, apresentar o traço perverso. Seria a índole? Isso que a gente chama de índole, de caráter ou de uma personalidade frágil, a gente costuma chamar mais cientificamente de traço perverso. Então, isso é diferente de uma estrutura psíquica chamada perversa, que, esclarecendo, dando exemplo, a gente conhece como sociopata. Dentro da psicose a gente tem a psicopatia, que a gente também conhece como aquele assassino frio, aquele que manda matar. Mas existem graus, dos leves aos mais fortes e mais complicados. Então, já na adolescência, essa estruturação psíquica existe. Então, ela pode ser numa neurose normal e com traço perverso. E isso pode ser tanto em meninas quanto em meninos. É que a gente não está muito acostumado a ver isso. Por quê? Porque socialmente dentro da história, a gente está acostumado a perceber um movimento feminino mais reprimido, mais contido. E o que a gente está percebendo agora, na contemporaneidade, são alguns traços perversos cada vez mais frequentes nas atitudes das meninas. Então, isso nos assusta, porque antes isso não era visto. Como assim? As meninas estão mais agressivas, estão cortando o cabelo das outras por nada, estão, como o delegado falou, por motivos fúteis e estéticos. A aparência de uma agride a outra. Exatamente, e sem sentir culpa. Então, sem sentir muito remorso. E essa agressividade com agressão, sem sentir culpa, é a característica do traço perverso, em que você perverte a lei, em que você deturpa a lei. Você sabe dela, você tem consciência do que é certo e errado, mas você não se sente culpado em relação a isso. Você sabe que é errado, mas você não sente culpa. Exatamente. É isso. E isso evolui, esse traço perverso pode se tornar um desvio mais sério? É que na adolescência, Karine, isso é muito visível, isso é muito aflorado. Então, conforme a pessoa vai crescendo, no seu desenvolvimento, vai ficando adulta e mais madura, isso vai amainando. E por que os motivos estão tão fúteis? Veja, como eu disse, a sociedade hoje ela está bastante dependente da mídia e do consumismo. Então, nós temos essa necessidade estética sendo refletida nas pessoas diretamente. Então, como antes, há uns 50 anos atrás, nós tínhamos outros valores, como valores religiosos, valores espirituais. Nós éramos super preocupados com o que o vizinho ia pensar, com o que a mãe ia dizer, com o que o professor ia achar de nós. Então, nós éramos pessoas muito mais tradicionalistas, mais conservadoras, arraigadas em valores tradicionais. Exatamente. Também, né? E mais reprimidas também. Então, por conta de alguns movimentos de libertação, inclusive, um movimento feminista, um movimento homossexual, várias revoluções sociais. Então, esses movimentos fazem parte da evolução humana e nos trouxeram coisas que a gente não sabe lidar ainda, que são exatamente pessoas que não se contêm na sua agressividade. E o bullying? O bullying também está associado a toda essa problemática aí da violência nas escolas, né? Sem dúvida. Então, o bullying, ele já chegou em outros países desenvolvidos há muito mais tempo. Aqui isso ainda é uma novidade, apesar de já acontecer desde sempre, só que tem esse nome da moda agora, que é o bullying, que é quando você recebe o assédio moral, na tradução. É claro que todas as pessoas podem passar por situações em que você é assediado moralmente, dentro da família, nas escolas ou até mesmo em alguns grupos que você participa. O bullying ele é
de uma característica muito peculiar, porque a pessoa assediada, ela de fato tem um rompimento na sua estruturação de personalidade. Então, esse rompimento é como se fosse um trauma e que você tivesse que tratar isso mesmo. Por quê? Porque a pessoa ela fica muito perturbada com isso. As pessoas se estruturam facilmente pelo que os outros falam. Então, a gente pega isso que o outro fala, que é negativo da gente, como se fosse uma verdade. E não é imaginário. Então, você precisa se reestruturar novamente na sua personalidade para se identificar novamente com coisas positivas e superar esse trauma que foi causado pelo bullying. Isso afeta a autoestima, né? Sem dúvida alguma. E pode provocar, inclusive, depressão e, em casos mais graves, suicídio. Chega a esse extremo? Chega sim. E como que as escolas devem lidar com este problema? Bom, as escolas devem... No geral, da violência no geral, elas o bullying... devem tentar fazer a participação dos pais e da família ser mais ativa, já que tem coisas que não podem ser responsabilidade da escola, tem que ser responsabilidade da família também. Existe a reação que é individual, então esse indivíduo é agressor e parte da causa disso é a sua individualidade, é uma escolha dele, consciente ou inconsciente, e existe parte de responsabilidade disso que é da família e outra pequena parte que é da escola, já que a escola é um meio social. Ela não é a responsabilidade, ela é um meio social que propicia ao aluno a vivência, a experiência, a sociabilidade. Mas lá dentro da escola, quando a violência acontece nos limites ali da escola, não deve haver uma maior rigidez ali no combate àquilo ali, ou então pelo menos uma prevenção? Que postura que os educadores deveriam ter, a direção da escola deveria ter para tentar amenizar o problema, né? Eu penso que isso deve ser desde o começo, desde a escolha dos professores e partindo também do como conduzir a aula. A autoridade não pode ser confundida com autoritarismo, isso é muito difícil de fazer enquanto distinção. Enquanto professora, eu sei que eu tenho muita dificuldade em trazer um limite para a aula, mas eu sou muito rígida dentro da aula. Então, assim, alguns alunos têm receio do meu olhar, têm receio da minha fala, têm receio, né? Sabem que não podem fazer algumas coisas, só que eu dou aula para adultos. É diferente. É muito diferente, apesar de eles estarem na adolescência tardia, é diferente. Dar aula para criança é uma arte impossível. Então, não tem assim dicas práticas. Eu penso que desde o começo, desde o planejamento da aula, os professores precisam estar cientes dessa diferenciação entre autoridade e autoritarismo. Então, eles precisam ser autoritários, eles precisam representar a lei e o limite. E eles precisam ter valores pessoais arraigados. E precisam ter o apoio da família. Isso é essencial, porque senão não funciona. Se a criança faz errado na escola e na família ela recebe passa uma mão na cabeça, ela vai fazer de novo. Falando de escola, entrando na questão da escola pública, doutor Wellington, a maior parte dessas ocorrências, as ocorrências registradas na DEACLE, elas aconteceram em escolas públicas, né? Isso é uma realidade que a gente observou lá, que eu quero deixar bem claro para todos que nos ouvem, que nos assistem, é o seguinte: que isso aí não quer dizer que só nas escolas públicas que existe esse problema da violência, o problema dessa discriminação aí, do bullying e outras formas de desvios de conduta. Isso é uma realidade em todas as escolas do Brasil e não é só do nosso estado, isso é a nível de Brasil. Rede pública e privada. Exatamente. Agora, o que a gente observa é o seguinte, que para uma escola pública, quando você divulga esses dados, não deixa de ser um marketing negativo. Então, muitas das vezes, as escolas particulares, por medo de perder até os seus clientes, que são os seus alunos, eles tentam manter isso dentro da escola. Muitas das vezes só chega na delegacia casos mais extremos mesmo, quando foge ao controle deles. E uma coisa também que a gente observa é que geralmente nas escolas particulares, os pais, quando são chamados, eles vão à escola para saber qual é o problema que está acontecendo. E já nas escolas públicas, eu tive a oportunidade de conversar com uma diretora, como eu estava te falando ali fora, que, só para se ter noção, numa turma que tem 200 alunos, os pais que teriam que participar dessa reunião foram 7, ou seja, cerca de 3,5%. Quer dizer, cadê a representatividade?
A escola se sente desamparada, porque, como a doutora aqui acabou de falar, a família tem um papel primordial, porque a família é a célula máter da sociedade. A família tem um papel importante nisso tudo. Então, se os pais que teriam que estar incutindo esses valores, que teriam que estar presente, apoiando a escola nas suas medidas, eles se omitem, eles não vão lá, não querem dar a mínima. Ou seja, a escola também se sente desamparada e desprestigiada também. Porque, olha só, como é que ela às vezes vai dar uma sanção para esse adolescente, às vezes uma suspensão, alguma coisa, muitas das vezes o pai não vai lá para saber disso. Então o adolescente fala que está indo para a aula e não está indo. Muitas vezes ele está matando a aula. Ninguém vai cobrar do adolescente Então, às vezes, né? Os pais nem sabem que o aluno está suspenso. E ele engana os pais em casa, dizendo que está indo para a aula, e, no entanto, ele não está. E há saída para um adolescente? Há como recuperar um adolescente que comete uma agressão como essa? Existe sempre recuperação, possibilidade de recuperação, desde que a estrutura não seja perversa. Se a estrutura psíquica desse adolescente for perversa, realmente não existe muita recuperação, não. Existe contenção, né? Como exemplo de estrutura perversa, nós temos o pedófilo, nós temos o assassino em série, mas isso são casos graves. O que eu acho que está acontecendo nessa desvalorização que a família está dando à escola, como o delegado falou, é que os pais estão delegando a sua tarefa de pai, mãe, de contenção e limites a esse adolescente para outras instituições. Estão delegando à sociedade, estão delegando à rua, estão delegando às igrejas, estão delegando aos seus próprios pais, aos avós da criança e do adolescente, e estão delegando isso, passando a bola para as escolas. E as escolas não podem fazer muita coisa sem a parceria e a participação dos pais. Aí acontece o que está acontecendo. E piora o que está acontecendo. Agora eu vou abrir um espaço para que vocês possam interagir, para a Cristiane perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida com o Dr. Wellington. O Dr. Wellington também tem o espaço Eu gostaria livre. de falar aqui para todos que nos assistem também, que quando há uma violência dessa, dependendo da natureza, vamos supor, no caso de lesão, ou no caso até do bullying, que na verdade é um mal psicológico que a pessoa sente, né? O adolescente, ele é responsabilizado, só ele, pela sua conduta em relação ao direito penal. Mas os pais desse adolescente infrator podem ser responsabilizados civilmente. Por que quer dizer isso? Imagina só esse adolescente que sofreu um traumatismo, que perdeu um dente numa briga. O pai dessa vítima pode entrar com uma ação civil apresentando a documentação, os recibos do que foi gasto de todo o tratamento, seja desse tratamento psicológico, e os pais vão ter que arcar com essa despesa. Então, muitas das vezes, não é só o adolescente que vai sofrer isso, os pais que se omitem também podem ser responsabilizados, nesse caso, na esfera civil. Criminalmente, não pelo ato do adolescente, mas civilmente, sim. Isso é uma realidade que acontece de alguns pais entrarem e procurar a via judicial para cobrar esse gasto que teve em relação dessa agressão, em virtude dessa agressão. Aí é quando a justiça força a família a cumprir um papel que ela deveria estar cumprindo, né? Exatamente. E não cumpre. O melhor seria, então, procurar a delegacia? Não, eu acho o seguinte, primeira coisa, o melhor seria aquilo que a senhora falou desde o início. Os pais começar desde pequeno, quando tem criança, um nenenzinho, até ele chegar na sua adolescência, com todos esses valores incutidos nele, que são os princípios, a moral. Isso quem vai dar são os pais. A escola vai ensinar para ele ser um bom profissional. Mas se os pais começarem desde cedo a incutir valores, limites para essa criança, que vai se tornar um adolescente, posteriormente um adulto, com certeza nós teremos uma sociedade melhor, teremos menos problemas de agressão, de violência. Só que a realidade hoje é essa. Os pais saem para trabalhar de manhã, chegam à noite, não conversam com seus filhos, não policiam, não impõem limites. Não se interessam, né? Concordo Porque plenamente. é o que a gente tinha comentado sobre a superficialidade de hoje, né? O ter é mais importante. E deixam a educação dos filhos para a televisão. Pois é. Exatamente. Bom, gente, olha, eu gostaria de continuar. Felizmente o nosso tempo acabou, o assunto rende, né, Dr. Wellington? É verdade. Eu agradeço a sua participação, agradeço também a participação da Cristiane Palma, psicóloga. Você acabou de acompanhar o ES em Debate, que hoje discutiu o tema violência nas escolas. Obrigada pela sua companhia. Continue acompanhando a TV Assembleia, Canal Cidadão.